Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre as leis morais, hoje estaremos refletindo sobre a lei de liberdade. E vamos, de uma maneira resumida, abordar esses tópicos inseridos na lei de liberdade: liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre arbítrio, fatalidade e conhecimento do futuro. A lei de liberdade está muito bem explicada por Kardec no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Ao iniciarmos o estudo, é sempre conveniente ter a clareza quanto a alguns significados dos termos envolvidos. Consultando o dicionário, verificamos que o significado de liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Vamos então refletir em cima das questões 825 e 826 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta aos espíritos superiores, os espíritos da codificação, a posição no mundo em que o homem possa ter liberdade absoluta? E eles nos respondem: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Na 826, ele pergunta: em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? E eles nos respondem: na tua eremita no deserto, desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Podemos entender, então, que essa liberdade não é absoluta pela simples razão de que nós vivemos em sociedade. Logo, se todos temos os mesmos direitos, deixa de existir essa tal liberdade pela barreira do respeito de um para com os outros. Herculano Pires traz a seguinte reflexão: o homem é livre de pensar, querer e agir, mas a sua liberdade é limitada pelas suas próprias condições de ser. E Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, traz como definição para a lei de liberdade o seguinte: desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. A compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, precisamos uns dos outros e que todos temos direitos recíprocos que precisam ser respeitados, uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante em decorrência dos nossos atos
não ficará impune perante a lei de Deus. E é por esta razão que o ensinamento de Jesus de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, ensinamento conhecido como regra de ouro, estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade conforme os direitos e os deveres que nos cabem. Passamos agora para o tópico seguinte, sobre a escravidão. E veremos que Kardec, no Livro dos Espíritos, trata esse tópico no sentido histórico, baseado no contexto daquela época em que existiam países escravocratas. Outro abuso da manifestação da lei de liberdade é a escravidão, ou seja, a submissão da vontade, do cerceamento da liberdade de ir e vir, de agir e de pensar do ser. A escravidão, independente das formas em que se manifeste, é contrária à lei de Deus, porque é um abuso de força, mesmo quando faz parte dos costumes de um povo. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz o seguinte comentário: é contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. A escravidão humana é um mal, e o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispunha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. A escravidão humana são exemplos dos desvios provocados pelos espíritos imperfeitos, dominados ainda pelo orgulho, pelo egoísmo. A escravidão de antigamente dá lugar à escravidão moderna. E trazendo para a nossa realidade, podemos ver o abuso no poder, na política, no trabalho. Todo aquele que tira proveito do outro, usando-o egoisticamente para atingir os seus próprios fins, transgride a lei de liberdade. Passamos agora para a liberdade de pensar e de consciência. E veremos o que os espíritos da codificação nos apresentam como ensinamentos a respeito da liberdade de pensar e de consciência. Kardec nos esclarece que é pelo pensamento que o homem goza de liberdades sem limites e que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Na questão 621, Kardec vai perguntar para os espíritos onde está escrita a lei de Deus. E eles nos respondem na consciência. Kardec esclarece que a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, podemos perceber
que à medida em que os espíritos evoluem, a consciência entre o bem e o mal, o certo e o errado, está mais bem definida. Vejamos então, meus irmãos, a lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre liberdade de pensar e a liberdade de consciência. O homem tem liberdade de pensar o que quiser. Somos responsáveis pelo que pensamos. A consciência é de Deus dentro de nós como centelha divina. A consciência nos cobra, coloca freio nos pensamentos. À medida que o espírito evolui, a consciência do bem e do mal está mais desenvolvida. Seguindo com as nossas reflexões, chegamos ao livre-arbítrio, outro tópico inserido na lei de liberdade. Rodolfo Caligares, no livro das Leis Morais, no item livre-arbítrio, ele define: é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Podemos, assim, entender que o livre-arbítrio é a faculdade de escolha que todos nós temos, de escolher um caminho, de escolher entre duas ou mais opções, entre determinados tipos de conduta, escolher aquela que mais me apraz. É a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa seu futuro, entendendo, porém, que os direitos individuais devem ser respeitados pelas regras da sociedade. De acordo com os espíritos da codificação, a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. É que, desprendido da matéria, no estado errante, o espírito procede à escolha de suas futuras existências, de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. E é principalmente nisto que consiste o seu livre-arbítrio. E se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Daí, Jesus ter nos dito: orai e vigiai, para não cairdes em erro. É o caminho seguro para a aplicação do nosso livre-arbítrio. Passamos, então, para a fatalidade ou destino. Eu construo minha vida a cada escolha que faço. Vamos ver se procede essa afirmativa.
Na questão 851, os espíritos superiores nos esclarecem. A fatalidade só existe pela escolha que fez o espírito ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, a fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas, na maioria das vezes no plano espiritual. Essas escolhas refletem sempre a necessidade do progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa, ou replanejadas em se considerando o benefício que pode resultar para alguém. Na verdade, o planejamento reencarnatório é flexível, adaptando as circunstâncias e aos resultados esperados. É por esta razão que os espíritos superiores afirmam: a fatalidade, na verdade, só consiste nestas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer neste mundo. Não devemos temer qualquer perigo que ameace a nossa integridade física, porque não pereceremos se a nossa hora não tiver chegado. Porém, é oportuno destacar que, pelo fato de ser infalível a hora da morte, não se deve deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la. O fato de um homem pressentir que a sua vida corre perigo será mais prudente que se desvie do mal e reprograme seus atos. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral, é o que nos afirma os espíritos da codificação. Pois uma decisão pessoal infeliz não deve ser vista como uma má sorte ou como uma imposição de Deus aos seus filhos. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que o homem encarnado teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ora, portanto, ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Em suma, a fatalidade que parece presidir aos destinos é resultante de escolhas estipuladas no nosso planejamento reencarnatório e do nosso livre-arbítrio nas ações cotidianas. Desta forma, atentos aos espíritos da codificação que nos esclarece, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te levarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria,
procura as provas que lhe sejam mais proveitosas. Dando sequência ao nosso estudo, passamos para o tópico Conhecimento da Vida Futura. Vejamos aqui algumas questões inseridas no livro da codificação que nos faz refletir sobre o conhecimento do futuro. Em princípio, o futuro é oculto ao homem e só em casos raros permite Deus que seja revelado. Conhecendo o futuro, o homem negligenciaria o presente e não agiria com liberdade. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas. Nós mesmos preparamos muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da nossa existência. Deus permite conhecer o futuro quando esse conhecimento prévio facilite a execução de uma coisa, ao invés de atrapalhar. A perspectiva de um acontecimento futuro pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, saber que vai receber uma herança que não contava pode despertar um sentimento de cobiça pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos. Por outro lado, pode inspirar bons sentimentos e ideias generosas. Vemos, portanto, como salienta Kardec, quão sábia é a providência ao ocultar do homem o conhecimento do futuro. A certeza de um acontecimento venturoso o levaria à inação, a de um acontecimento infeliz ao desânimo. Ambas as situações o paralisariam, tolhendo sua iniciativa e o seu livre-arbítrio. A fatalidade dos acontecimentos impediria o homem de exercer suas faculdades. Daí, não lhe ser permitido conhecer o futuro, salvo em casos excepcionais. Leon Denis traz essa reflexão que é bem oportuna para finalizarmos o nosso estudo. Para sermos livres, é necessário vontade e esforço. Assim, nos libertaremos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então, meus irmãos, de que modo nós conseguiremos alcançar a tão sonhada liberdade? Somente com Jesus. É por isso que ele disse: siga-me. Que nós possamos caminhar com ele, que possamos seguir com Jesus, confiar nele. Só assim conseguiremos a tão sonhada liberdade e a felicidade. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigada, muita paz para todos.